Olá, vamos começar mais uma aula de neuropsicologia, a neuropsicologia 1, que versa sobre as três unidades funcionais do cérebro. Nós vamos começar hoje a segunda unidade funcional. A primeira unidade funcional nós conversamos bastante, foram 3 aulas sobre ela, bastante importante para os processos gerais de trabalho cerebral, né? A gente vai falar a segunda unidade funcional do cérebro, mas o melhor é falar a segunda unidade funcional de Lúria, porque apesar de ser aceito por vários autores, nem todos aceitam essa divisão que o Lúria fez das unidades funcionais do cérebro. Essa unidade, a principal função dela, né, ou vamos dizer, as funções essenciais dela, estão associados ao fato dela receber informação. A atividade cerebral ela começa com o recebimento de informação, né? Ela analisa a informação recebida, isso é fundamental, e a análise é tanto mais complexa quanto mais complexo for o indivíduo, e por uma questão até de necessidade para a evolução do homem e do indivíduo, armazenar é outra função. Então, receber, analisar e armazenar as informações. Nós poderíamos falar de informações externas ao organismo, mas existem também informações internas, associadas à dor, por exemplo, e a gente vai responder a essa informação da maneira mais precisa possível. Vamos localizar essa unidade para nós entendermos a questão das lesões associadas a ela. Sempre aquele desenho do cérebro, né, que mostra de maneira geral aonde que essa estrutura está organizada. Vamos começar aqui, ó, com esse esquema e nós vamos então marcar as várias áreas da segunda unidade funcional. É muito importante ter ideia de que nós vamos trabalhar com as áreas primárias da segunda unidade funcional. Quando eu falo área primária, eu estou falando de uma área modal muito específica. Vamos mudar de cor aqui. Vamos colocar assim. Uma área secundária. Na verdade, não é uma, né? São várias. As áreas secundárias e as áreas terciárias. E vamos organizar a localização para falarmos das funções. Voltando aqui, ó, nesse primeiro momento, a área primária, as áreas primárias, elas estão associadas aqui, ó, no giro pós-central. No giro pós-central, nós temos as áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. Então, essa área primária é o somestésica geral, em que as informações gerais do corpo elas chegam aqui. A área receptora primária visual é a área 17 de Brodmann no lobo occipital. E a área, vamos dizer, a área auditiva é essa área do lobo parietal,
que corresponde às áreas 41 e 42 de Brodmann. Então, o que está de cor escura são as áreas primárias, né? Nós vamos colocar aqui, ó, 1, 2 e 3 na região parietal, ponto e vírgula, 17 na occipital e 41 e 42 no temporal. Bem, o mais interessante disso aqui é que essa região, a região primária, ela está associada a informações do tipo somestésica geral, ou seja, a informação que vem do corpo todo, ela está associada a receber informação visual, informação auditiva, o correto seria auditória. São as principais que nós marcamos aqui. Nós não vamos entrar em detalhes, mas para marcar as áreas, mas também as informações olfatórias, pouco desenvolvida no homem, e gustativa, também pouco desenvolvida no homem, ou gustatória, elas são recebidas no cérebro nas chamadas regiões primárias da segunda unidade funcional. Ora, essa região primária da segunda unidade funcional, vou mudar um pouquinho meu esquema, senão não vou ter espaço. Daqui a pouco eu coloco as outras. Nessa região primária, algumas informações são importantes, são relevantes de falarmos acerca dela. Primeiro, essa região ela é modal, especificamente, ou seja, ela só está associada a um tipo de função, que é receber informação. Apesar disso, ela tem poucos neurônios multimodais. Por quê? Para associar ao tônus muscular, então ela precisa gerar informações de reverberação para manutenção do tônus muscular. Então, alguns neurônios são multimodais, mas são poucos. E associado a isso, ó, ao fato de ser multimodal, acontece para manter o tônus muscular. Sobre essa região, é importante a gente lembrar algumas coisas relativas às suas funções e à sua estrutura geral. Então vamos pegar aqui de baixo, ó, vamos fazer a estrutura cortical dela. A primeira parte, né, camada número 1, é essa camada que tem poucas células, é chamada de camada molecular. A segunda camada é uma camada não tão desenvolvida, porque a camada receptora do cérebro é a camada 4, é a principal. Essa camada aqui é a camada 2. Apesar dela ser granular, ela não tem neurônios em grande quantidade. A camada 3 é uma camada que apresenta neurônios piramidais pequenos. Não podemos esquecer que também existe neurônio piramidal pequeno na camada 2. Né? Então a camada 3 também não é muito grande. Já essa camada 4, que é a estação receptora do cérebro, apresenta células granulares muito grandes. E essas células são as responsáveis por receber as informações do corpo. Isso eu estou falando do exemplo somestésico, né? Nós podemos pensar em visual, auditivo,
Mas pensar na parte somestésica é interessante e até mais fácil de ser analisado. Então nós temos aqui a camada 5, que é a camada dos neurônios piramidais grandes, e temos também a camada 6, que é a camada dos chamados neurônios fusiformes, né? Que tem forma de charuto e são um tipo de neurônio piramidal. Ok? Então, esse córtex aqui, ele é chamado de córtex granular, encontrado nas áreas primárias da segunda unidade funcional. Córtex granular, porque a grande quantidade de células aqui está na camada 4, que são as células granulares. É chamado de córtex granular. Isso é bastante importante. Esse córtex granular, ele está associado às células granulares, que apresentam várias funções aqui associadas a receber informação. Então, se eu pegar o córtex visual primário, área 17 de Brodmann, eu vou ver uma estrutura bem semelhante a essa, a esse córtex granular. Na verdade, eles chamam de córtex granular. Esse córtex, ele recebe informações do ambiente, e essa informação se espalha aqui, ó, que eu vou chamar isso aqui de número 1. O que significa número 1? Ele recebe informação do tálamo. Basta lembrar, mesmo para quem não fez anatomia, ou neuroanatomia, as informações que vêm do corpo, elas chegam à medula através dos neurônios pseudo-unipolares. E ali elas levam informações até outros neurônios da medula, que vão chegar até o tálamo. E a partir do tálamo, as informações vão ser colocadas no giro pós-central, nessa área primária somestésica. O número 2 que nós vamos colocar aqui, ó, são informações que vão para o tálamo. Elas saem dessa mesma unidade, estão associadas também ao sentido reverberativo da informação. Mas de onde que vem essa informação? Essas informações, elas vêm aqui dessa camada 4, passa pelo neurônio fusiforme e sai em direção ao tálamo. Essa é o segundo tipo de organização desse córtex granular aqui, né? O 3 está associado, ó, com esse neurônio piramidal. Esse neurônio piramidal, ele pega informações que vêm lá de outras regiões corticais e também informações na grande camada 4. Então, esse 3 aqui, ó, ele está associado a informações para o subcórtex, por exemplo, o cerebelo, que mantém o equilíbrio do corpo. Então, apesar de receber informação especificamente, as outras camadas, né, e neurônios da área somestésica primária, ela precisa estar reverberando o tempo todo para funcionar. Esse pequeno neurônio piramidal aqui, ó, ele pega informações da camada molecular e de outras regiões e vai mandar informações para o córtex. Vamos aqui chamar de 4, mas que córtex é esse? Para o córtex contralateral, ou seja, para o outro lado do cérebro, para o outro hemisfério, né? Córtex contralateral. E, finalmente, está faltando mandar informação para o córtex ipsilateral.
ou seja, para a mesma região. E quem faz isso também é o neurônio piramidal. Quem tira informação de uma área é neurônio piramidal, né? Observa que só um vem do tálamo, o resto é tudo neurônio piramidal, levando informação dessa área para outra. Ipsilateral significa do mesmo lado, ou seja, não atravessou para o outro lado. E quem faz isso? Esse pequeno neurôniozinho aqui, ó, que está, apesar de ser um neurônio piramidal, está na camada 2. Né? Então, esse aqui é o 5. Eu acho que é melhor eu chamar isso aqui 5 para cá. Esse é o 5. Então, essa estrutura geral do córtex aqui, isso aqui tudo é área primária, e nós estamos dando informações das áreas primárias, estão associado então com essas estruturas gerais de principalmente receber informação do tálamo ou do corpo, e recebendo essa informação ela tem que passar para o subcórtex e para o córtex. Ora, para o tálamo também, por um processo reverberativo, para que a informação seja também reanalisada. Para o subcórtex, nós podemos pensar principalmente no cerebelo e mesencéfalo, e para o córtex contralateral e córtex ipsilateral, o que significa isso? Por que está mandando para o córtex? Porque essa informação tem que ser analisada. Onde que ela é analisada? Na chamada área secundária. Então, as informações recebidas na área primária do cérebro, ela vai para a área secundária. E da área secundária, ela vai para a terciária. E assim por diante. Então, essas são as características gerais das áreas primárias da segunda unidade funcional do cérebro. Ela recebe informações dos receptores visuais, auditivos, gustativos, né? Por exemplo, ela é bastante modal, com poucos neurônios multimodais. Ela apresenta um córtex do tipo granular, ou seja, com a camada 4 super desenvolvida. Essa é uma característica fundamental. E ela faz processos reverberativos e pega a informação analisada, que é uma informação somatotópica. O que é somatotópica? Quem já viu aqueles homúnculo de Penfield, aquilo lá é somatotópico, né? Então, por exemplo, as informações primárias, elas são somatotópicas. Elas têm um local, somato é corpo, topos é local. O que significa? O corpo é localizado no cérebro. Né? Então, as informações são somatotópicas. Da parte somatotópica, ela vai chegar na área secundária para quê? Para que ela seja analisada. Por exemplo, eu recebo uma informação da minha perna. Só que para responder essa informação, quando eu estou andando, eu preciso deambular. Essa informação precisa estar associada a outra perna, a outra coxa, a mesma coxa, a musculatura do dorso e dos membros superiores para deambular. Né? Essa situação de deambulação ela é fundamental e ela já é um reflexo bem condicionado. Nós já aprendemos a utilizar. Mas se eu quero mudar de posição, se eu quero mudar o sentido do meu movimento, eu preciso pensar sobre ele. Eu preciso analisar o que eu vou fazer. Eu preciso sequestrar grupos musculares diferentes. Né? Essa área secundária, então, veja bem, vamos colocar isso aqui bem claro. Da área primária, que é somatotópica, a informação, então, é levada para a área secundária. Você pode dizer que por pequenos neurônios piramidais situados nas camadas 2 e 3 principalmente. Lembra que a camada 2 não é só de células granulares, ela tem neurônios piramidais pequenos também. Né? Já a camada 3 ela está associada a isso, a